viver numa sociedade onde ele possa ter a sua liberdade. E nós não somos contra isso. Agora, somos contra a gente se omitir e dizer, vai ter manifestação, mas ninguém se manifesta. A polícia fica de longe, de longe. E aí deixa o quebra-pé, fogo para todo lado, é quebra-quebra, é tudo. E a polícia ainda sai correndo também quebrada. Então é preciso que se acabe com isso, tenha coragem e mantenha a ordem no nosso país para que a prosperidade e a paz venham a reinar para nós e toda a nossa família. Obrigado. Muito bem, deputado Costa Ferreira, que foi constituinte, né? Eu acho que está aqui desde a Constituição de 88. O deputado Costa Ferreira. E com a palavra o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Obrigado. Deputado Severino Ninho, ilustre deputado que tão bem representa nesse parlamento o povo do meu querido estado do Pernambuco e que neste momento preside essa audiência pública. Eu quero saudá-lo, quero saudar as senhoras e os senhores deputados, quero cumprimentar o Flávio Brito, o Gustavo Romano Oliveira, o Delmo de Oliveira Argules e, de maneira especial, a professora Esther Solano Galego, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, meu estado, a Unifesp. Eu, senhor presidente, vou ser muito econômico. Na verdade, eu gostaria de ouvir ainda mais os nossos debatedores, os nossos expositores. Fui muito enriquecido por aquilo que ouvi e eu quero cumprimentá-los, quero cumprimentar Vossa Excelência, que é autor do requerimento que propiciou a realização dessa audiência pública, e quero agradecer a disposição dos senhores de conosco estarem nessa oportunidade, nos trazerem as suas contribuições, as suas reflexões. O fenômeno Black Blocs, que tem estado presente em muitas das manifestações populares que ocorrem pelo país, na verdade, abriu aqui a oportunidade para uma discussão mais ampla. É impossível, deputado Severino Ninho, esgotar qualquer dos temas abordados aqui nesse curtíssimo espaço de tempo. E acho muito interessante a ponderação feita por Vossa Excelência. Gostaria de manifestar o meu apoio para que nós pudéssemos realizar um seminário ou uma comissão geral, de forma que pudéssemos aprofundar um pouco mais essa reflexão. Não é simples a tarefa de interpretar, de tentar decifrar esse momento de transição pelo qual passa o nosso país. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho a Melissa, com 25 anos, e o Renan, que tem 23 anos. E sou avô da senhorita Lívia. Minha netinha tem 6 anos de idade. Eu estou absolutamente convencido de que o Brasil, que a senhorita Lívia, minha netinha, vai viver quando adulta, será um país muito melhor do que o país que hoje nós vivemos. Será um país muito melhor do que o país em que hoje habitamos. A grande questão é essa transição entre o país que somos e a nação que seremos. E nessa transição, nesse momento de transição, momento delicado, momento perigoso, nós temos um combustível, que é o combustível da insatisfação. Esse combustível da insatisfação eu não recrimino, ele existe e ele aí está colocado como reação a algumas ações, e não recrimino inclusive porque em todo o tempo na história a insatisfação foi o grande motor para as grandes transformações, para as grandes mudanças. No entanto, essa insatisfação ela é generalizada, inclusive de nossa parte. Há algo de muito superado nesses modelos que nós temos, que nós vivemos. Algo que precisa ser revisto. E embora seja de entendimento comum, nós ainda não encontramos esse modelo substituto para os modelos superados. E,
por mais que nós discorramos e discutamos, e na verdade até esse momento nós temos várias interpretações de vários aspectos diferentes de todo esse momento, mas nós não temos uma resposta exata, não chegamos ainda à resposta de tudo aquilo que temos vivido, temos enfrentado no nosso país. A questão também, deputado Severino Ninho, quando se fala de representação, em relação a esses próprios movimentos que ocorreram nas ruas, pelas ruas de todo o país. O movimento, o mover, a motivação, o sentimento que provocou esses movimentos, eles, de certa forma, também representam as nossas aspirações. Nós que fazemos parte do parlamento, do poder legislativo, que também vivemos as nossas frustrações, as nossas angústias, de termos trazido para cá nossos compromissos que nos moveram em direção a esta casa, compromissos que trouxemos das nossas convicções e das nossas bases, e que nós, por vezes, temos dificuldade de traduzi-los em resultados concretos no parlamento. É sempre um período de incubação que muitas vezes se prolonga e provoca alguma frustração. E nesse sentimento de insatisfação, nós também nos sentimos representados por essas pessoas de bem que foram às ruas para dizer que tem alguma coisa de errado que precisa ser revisto no Brasil. Agora, o que nós temos aí é o cumprimento, é a materialização da parábola do joio semeado no meio do trigo, do joio que não anula o trigo, desse fenômeno que não anula o efeito, a beleza dessas manifestações, do sentimento de um povo que ama o país, que ama o Brasil e que quer ver esse país diferente. Eu quero finalizar aqui, quero concluir, mais uma vez parabenizando Vossa Excelência, mais uma vez agradecendo aos nossos expositores e manifestando a minha expectativa de que nós tenhamos outros momentos como este para ouvirmos, quem sabe, os nossos convidados numa nova oportunidade, com mais tempo, com a possibilidade de aprofundarem ainda mais e discutirem efetivamente conosco, discutirem efetivamente com outros companheiros esses dados que foram trazidos para cá. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena, por suas palavras, sua presença aqui nesta audiência pública, que muito abrilhantou os debates. E, para encerrar, debater entre o deputado Zequinha Marinho, PSC do Pará. Depois vamos para as considerações finais dos nossos palestrantes. Senhor presidente, serei muito breve. Pela ordem, apenas justificar a minha saída pela votação nominal. Votação nominal. Deputado Zequinha Marinho. Senhor presidente, serei muito breve, mas estou aqui passando mal porque não tive condições de chegar a tempo. Estou com a liderança política do interior do Estado no hospital aqui em Brasília, tive que ir para lá para dar uma força. Mas quero saudar o doutor Gustavo, saudar a doutora Esther, o doutor Flávio Brito, o doutor Delmo, né, e agradecer pela presença aqui. As manifestações que vimos, a gente tem que separar em dois grupos. Aquelas que se cansaram de ouvir promessas do Estado, do governo, né? Que vai amanhã, depois da manhã e a coisa não anda. A população cansa, né? Cansa, ninguém dá conta. Aqui você coloca um recurso para atender uma comunidade lá num rincão da Amazônia, e quando ele é bem sucedido no andamento, ele dura 3 anos para chegar lá e se transformar num benefício. Não tem quem aguente isso. Hoje nós vivemos numa velocidade muito grande das coisas, né? Todo mundo viu, o país está gastando muito dinheiro com a questão do preparo para a Copa do Mundo. Só tem dinheiro rápido aí para arrumar tanta coisa, não tem dinheiro para cuidar dos nossos problemas, né? São coisas simples de entender, não é muito difícil, né? Tem no meio dessa turma
os bagunceiros que aproveitam para fazer isso, né? E às vezes aproveita de um Estado democraticamente, eu sei lá, como é que eu quero afirmar aqui, uma democracia mal usada, né? E aproveitam disso. E aí bagunça, faz tudo o que quer, né? Isso aí, o remédio disso, né, aumentar um pouquinho a autoridade do Estado para controlar isso. Isso é bandalheira, né? E bandalheira, a polícia tem que tomar conta, guardando a sua função. Nada aqui de dizer que a polícia tem que praticar excessos, absolutamente. Mas se mergulharmos um pouquinho, por que a gente tem grupos dessa forma? Do meu ponto de vista, a gente está criando uma geração sem limites. Por quê? Porque eu sou um camarada muito tradicional do interior, né? E eu acredito, e aquilo que eu acredito é que eu defendo. A família está passando por uma crise violenta, não tem autoridade, não tem liderança, a criança é ensinada a não obedecer os pais, etc, etc. A família está em crise. 2, a igreja, que é um elemento fundamental, também não tem cumprido o seu papel. Não é verdade? Não tem cumprido o seu papel. E 3, o Estado representado pela escola. Esses 3 sustentam o todo. E quando eles entram em crise, eles não sustentam nada. E a gente tem a geração que está tendo nesse momento. Então ninguém se assuste, porque 2 mais 2 não vai dar 5, e nem 3, é 4 mesmo, né? Para a gente dar uma melhorada nisso, nós temos que ir lá na base que sustenta isso e tentar contribuir para que se restabeleça essas condições. E às vezes, democracia demais faz mal. O remédio pode ser excelente, mas se a dose for fora do limite, termina atrapalhando. E aí o bandido, né, o malandro, o arruaceiro, o bagunceiro, encontra um lugar ideal para colocar suas unhas de fora, né? Então o Estado precisa realmente tomar conta disso com mais autoridade, com mais seriedade. A turma que exige paz, mas promove desordem, bagunça, né? Exige ordem, mas promove desordem. Exige paz, mas comete violência. E aí no meio disso tudo, dessa família, dessa escola, né? Se os senhores visitarem uma escola pública principalmente, como é que se educa? As carteiras têm 2, 3 salas ou quartos lotados de material quebrado. Quem quebrou? Os alunos, né? Que educação é essa? Será que a educação é só ensinar português, matemática, ciência, não sei mais? Não, a educação, acima de tudo, ensinar a ser gente. Ensinar a ser gente, se comportar como gente. A escola não ensina nada, né? Não ensina nada. Pega o país, compara com os outros, né? Onde é que nós estamos na fila? Então, o conserto começa pelo alicerce das coisas. Se esse alicerce não for restabelecido, se cada instituição não cumprir o seu papel, nós vamos fazer longos estudos e vamos esbarrar no mesmo ponto. Rodar, e vamos esbarrar no mesmo ponto. Bagunceiro tem que ser tratado como bagunceiro, cidadão como cidadão, não é? E a liderança do governo, liderança do Estado, precisa ser fortalecida e dar resposta à sociedade. Não dá para ficar só esperando o tempo todo e as coisas não acontecem. E, acima de tudo, buscar a coerência. Eu não tenho dinheiro para fazer educação, não tenho dinheiro para fazer saúde, não tenho dinheiro para fazer nada, mas tenho dinheiro para fazer obras bilionárias, né? O povo termina se irritando com uma situação dessa. E é isso, do meu ponto de vista, que aconteceu. Obrigado pela presença dos senhores. Parabéns. Eu já pedi meu gabinete para mandar uma cópia, né, da palestra, porque muito nos interessa. A gente convive com situações difíceis também lá para o interiorzão da Amazônia. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, nobre deputado Zequinha Marinho, representante máximo do Estado do Pará. Terra boa, linda e abençoada, né? Passamos então às considerações finais. Não havendo mais quem queira debater, eu passo a palavra aos convidados para suas considerações. Antes, porém, deixando uma indagação aqui aos debatedores. O modelo democrático, talvez hoje mais observado pelas nações, é o modelo americano. O modelo americano tem, em suas leis, alguns limites para as manifestações. Saiu até na revista Veja da semana passada uma matéria sobre isso. Que existem leis que não impedem, pelo contrário, são os modelos das maiores democracias do mundo. Mas existem limites de espaço, de tempo de manifestação, horário, outras coisas mais. Esse parlamento fica tão oprimido, deputado Zequinha Marinho, tão amarrado, que todos os parlamentares, tendo lido a revista, tendo a sua mente ampliada, entendendo isso, conversamos isso nos corredores, conversamos isso no banheiro do parlamento, mas a pergunta fica, quem é que tem coragem de apresentar um projeto desse? Uma vez apresentado um projeto para colocar limite em manifestações, vamos falar que nós estamos cerceando a liberdade de expressão, porque tudo nesse país gira em torno de se criar um crime que não existe, que é o crime de opinião. Então fica aqui para mim, aos debatedores, a pergunta que não quer calar. Como resolver esse problema? Para isso nós vamos ouvir primeiro o Dr. Flávio Brito, diretor da FC Brito Advocacia e Consultoria Jurídica. Vossa Senhoria tem aí os minutos que achar necessário para poder responder às indagações que foram feitas. Os parlamentares tiveram que se retirar, porque estamos tendo votação, e se não votarmos isso aqui, fecha o parlamento, né? Mas a TV Câmara ainda está transmitindo, estamos ao vivo para todo o Brasil através da TV Câmara. Meu Twitter aqui, eu tenho cerca de 300 mil seguidores, eu até parei de olhar, porque travou a timeline, muita gente assistindo, muita gente interessada no assunto, então vocês estão falando para uma multidão. Presidente. Som no microfone, por favor. Agora sim. Bom, em primeiro lugar, eu vejo que o parlamento, assim, ele tem cumprido o seu papel. Ele está ouvindo. Muito se critica esta casa, e muitas vezes de forma injusta, dizendo que essa casa não trabalha, e nessa casa se trabalha muito. Isso eu gostaria de dar o meu depoimento pessoal, que sou testemunha ocular. O grande cerne que não se coloca para a sociedade é que há um grande confronto de forças, muitas vezes antagônicas, e muitas vezes o próprio colégio de líderes inviabiliza assim, um trabalho maior deste parlamento. Isso é o que deveria ser exteriorizado para a população, e que é uma casa democrática, inclusive aonde oposição e governo têm que cumprir regras de plenário. Então eu acho que essa divulgação, eu começo com esse pequeno detalhe. Vou além. Acho que, como Vossa Excelência falou, presidente, nós vivemos uma crise institucional. Eu digo e repito que é uma crise da República, de todos os poderes. E antes de falar sobre o projeto, eu sou obrigado até a mencionar que o próprio Judiciário, o próprio presidente do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, espumou, teve uma reação de muita revolta quando recebeu um ofício desta casa, o ofício 126/13, que exigia que o CNJ apurasse questão de processo que não andavam no estado do Amazonas em relação ao caso de Ucoari. Mas por que eu faço essa observação? Porque é mais fácil atingir o poder que representa o povo, o poder que está mais próximo, que está mais aberto da sociedade, que é o parlamento. Vejo, senhor presidente, que o parlamento tem que promover estudos, tem que não só
cada parlamentar apresentar um projeto de lei de forma isolada. Não é o projeto do deputado Marcos Feliciano, não é o projeto do deputado Zequinha Marinho, do deputado Roberto Lucena, mas muitas vezes um projeto da comissão, originado pelos membros dessa comissão, os membros de demais comissões, bancadas. É inadmissível quando nós falamos, e aí eu já vou entrar no tema, eu vou lhe dar um dado que eu fiquei estarrecido. Meu finado pai foi parlamentar no estado do Amazonas, foi senador na década de 60 e 70, e voltei a ter um contato mais próximo, que eu havia perdido esse contato desde 87. Desde 87 eu não piso em Manaus. E o que eu descobri, literalmente? Isso tem que ser trazido porque é uma realidade que existe menos em São Paulo, mas existe no Nordeste, existe no Norte, principalmente, e no Centro-Oeste. Tem verdadeiros municípios que não têm polícia. Eu cito um caso de uma cidade no interior do Amazonas que eu fiquei estarrecido. 15 mil habitantes, você tem uma delegacia de polícia, 3 PMs. Não tem uma viatura. Se acontece um crime, o cidadão que ali está, que é brasileiro, que paga seus impostos, que tem que ter uma atenção do governo federal, em convênio com os estados e com os municípios. O que acontece? Ele não tem a quem recorrer. Ele não tem ali, se não tem a polícia, não tem investigação assim, de crime, ele está literalmente preso a quê? A lei da selva. Essas discussões têm que vir ao parlamento. Não é algo isolado no Amazonas. É no Pará, em toda a região norte, está assim. No Nordeste, eu não tenho dúvida que há cidades que não têm a menor infraestrutura. Então, como é que você vai levar cidadania a essa população que está na ponta da lança, que é brasileiro e tem que ser cuidado pelo Estado? Se você não dá, assim, os mecanismos necessários. Segurança, saúde. Saúde não é só mais médicos. Saúde exige o quê? Investimentos em equipamentos. É inadmissível uma pessoa chegar, e eu disse uma vez ao governador do DF, a quem eu tenho uma amizade pessoal, uma coisa, eu falei assim, nos preocupamos tanto com prevenção ao câncer de mama. Por que o Estado não faz uma prevenção de combate ao câncer de intestino? Para que precisa? Como é que se faria isso? Acima dos 50 anos, colonoscopia. Não tem equipamentos necessários na rede pública. Nós estamos falando da capital da República. O que se dizer nos rincões do país. E esse câncer, para quem é da área médica, pode inclusive elucidar melhor, ele acomete invariavelmente as pessoas com mais de 45 anos. Porque quando é feita a colonoscopia, retira-se os pólipos. Retirou os pólipos, nunca terá câncer. O que o Estado prefere fazer? O Estado prefere tratar o paciente, já muitas vezes num estado grave, do que trabalhar com a prevenção. E a prevenção seja na área de saúde, na área de educação, na área de valores familiares. Nós estamos vivendo uma verdadeira falência do Estado. E para isso, senhor presidente, eu, entrando já para responder a sua pergunta, eu digo que o parlamento deve aprofundar e cobrar literalmente dos outros poderes. Este parlamento ele tem o poder de fiscalizar e julgar. Relembro aos senhores que os senhores julgam as contas do Executivo. E fiscalizam, de uma certa forma, também o Judiciário. Mas no momento da exposição midiática, é o parlamento que está mais próximo do povo que simplesmente leva a pedrada. Algumas justas e algumas injustas. Ao responder a sua pergunta, eu coloco o seguinte. Acho que a solução não é atacar tão somente os black blocs ou os movimentos
mais exaltados, revolucionários, que reclamam essa ausência e falência do Estado. Porque muitas vezes nós pensamos que o Estado brasileiro ele se resume à região sul e à região sudeste, principalmente Rio e São Paulo. E o Brasil é muito maior do que isso. Então, primeiro, trazer essas discussões para cá. Não é porque, por exemplo, o senhor é um deputado de Pernambuco, que o senhor é um deputado federal, que tem legitimidade, sim, para se manifestar em questões do Rio Grande do Sul, do Amapá, de Roraima. E os senhores são parlamentares federais. Acho também que essa questão de reprimir os black blocs, num primeiro momento, até considerando o berço da democracia, nós temos que avaliar que o nosso sistema eleitoral e o governo peca quando joga efetivamente a questão de um plebiscito para a população, da reforma política, e eu sou especialista em direito eleitoral, e muitas vezes defendi o plebiscito, não esse plebiscito do governo, mas o plebiscito do sistema eleitoral, a forma como se dá a investidura no mandato eletivo. Acho que este parlamento deveria provocar o seguinte debate, como foi na questão das armas, como foi monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. Nós temos 3 sistemas eleitorais, efetivamente. Distrital puro, misto alemão e o proporcional. Nós temos o proporcional do jeito que está hoje aqui, que envolve Brasil, Finlândia, e o resto tudo são derivações. Eu acho que se nós levássemos isso para a sociedade, para discutir com seriedade, que fosse montado as frentes parlamentares, horário eleitoral gratuito, o que você quer? Você quer eleger? Se todo o poder emana do povo, o povo tem o direito de revogar. É inadmissível, eu sou advogado, o doutor é advogado, um cliente pode revogar a nossa procuração ad judicia. Uma pessoa pode revogar uma procuração ad inagotia, feita em cartório. Mas o eleitor, o outorgante, ele não tem no mecanismo do sistema, seja para o cargo executivo ou legislativo, ele não tem como revogar. Ele dá uma procuração de 4 anos, muitas vezes isenta de prestação de contas, 8 para o senador, isenta de prestação de contas e que ele não pode revogar. No berço da democracia, deputado Marcos Feliciano, recentemente nós tivemos 3 senadores que tiveram seus mandatos revogados nos Estados Unidos. Recentemente, agora, esse ano, 2013. Não corresponderam aos anseios do seu colégio eleitoral. Foi feita uma moção para ver se o eleitorado mantinha ou não. O eleitorado decidiu que não manteria, convocou-se eleições, foram eleitos 3 novos senadores nos distritos. O recall. E o Brasil foi pioneiro na época do Império sobre isso. Só que isso não interessa divulgar. E aí, quando a gente fala, mas o berço da democracia, ele coloca limite, mas ali o eleitor, ele pode revogar. Ele tem esse poder, apesar de não ter a justiça eleitoral lá. De ser controlado por uma comissão que é vinculada ao Congresso. Então, face às considerações, eu sugiro que qualquer projeto de lei nesse sentido observe essas reclamações da sociedade, porque senão vai parecer um projeto realmente reacionário. E eu acho, eu conheço o senhor, sei que o senhor é um homem de bem, que o senhor não é reacionário. Sei que o senhor está preocupado com os confrontos. Mas a nossa visão, principalmente de operadores do direito, debatedores, ela tem que ser ampla, ela tem que ser macro. É mais fácil, seria 1000 vezes mais fácil falar assim, deputado, vamos endurecer aqui, vamos punir. Vamos punir, mas o juiz ali vai facilitar, vai soltar a pessoa que for presa, vai arbitrar fiança, ou vai conceder uma liberdade provisória. Então não vai resolver o problema. O problema é maior. Essas minhas considerações. Muito obrigado pelo convite, deputado Marcos Feliciano,
Muito obrigado a este parlamento e me desculpem se me excedi no tempo. Obrigado, doutor Flávio Brito, e passamos imediatamente para Esté Solano. Sim. Eu queria acabar com duas considerações finais, breves, até porque meu avô está saindo daqui a pouco para São Paulo. Mas, na verdade, são duas provocações que eu acho que o Black Bloc traz e nós devemos pensar nelas, né? A primeira é o assunto da violência, né? Mas a violência em termos maiúsculas, na verdade, né? Não deixo de me surpreender quando vejo a relevância mediática, institucional e social que o Black Bloc está trazendo, né? Como que ele está provocando um imenso debate social. Mas eu não vejo esse debate quando aparecem aqueles dados, aquelas cifras de mortes no trânsito a cada ano, por exemplo. Ou taxa de homicídios, ou mortes nas periferias das grandes cidades, né? Então eu me pergunto se a sociedade tem duas lógicas para julgar a violência, né? Uma lógica que julga uma violência simbólica, espetacular, que acontece na Avenida Paulista, e uma outra lógica para julgar uma violência em termos quantitativos nem incomparável, né? Mas que acontece de fato, né? Que acontece e está massacrando, né? Grande parte da população brasileira, né? Ouvimos falar aqui nessa casa que o Brasil é um país pacífico. Eu não deixo me perguntar como que um país pacífico tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, né? Então, talvez seria um momento de deixar essas falas um pouco vazias, né, sobre o pacifismo do país e problematizar de fato que nós temos um sistema estruturalmente violento. Então, mergulhar de fato no assunto de uma violência sistêmica que assola o país, né? Eu acho que essa é a primeira provocação que o Black Bloc traz, né? O Brasil não tem uma cultura de paz, senão não teria esses dados que na verdade a mim me apavoram, pelo menos, né? E uma outra provocação, que é a provocação macro maior que o Black Bloc traz, essa ideia já falamos muito aqui, né? Não se sabe muito bem o que eles querem, né? Depois de vários meses falando com eles, eu acho que eu alcanço a entender muito bem o que eles querem. Eles querem mudança, eles querem uma mudança, eles querem o que grande parte da população brasileira que saiu às ruas em junho, aquela que não saiu também quer. Eles querem uma mudança estrutural, mas eles não querem pequenas mudanças, ou eles não querem eles não querem se sentir enganados por um parlamento que parece que faz alguma coisa, mas que depois muda alguma coisa para não mudar nada. Essa é a perspectiva que eles têm. Aquelas pequenas mudanças que de fato não mudam nada, né? Então eles querem simplesmente, assim eu falaria, eu reproduzo um pouco o que eles me contam, eles querem um país digno, eles querem um país com dignidade, eles querem uma política que represente eles com dignidade. Um deles um dia me falou: professor, o que eu não quero é ver meninos na rua pedindo esmola. É simplesmente isso que eu não quero. Eu quero simplesmente um país digno e que me represente dignamente. Então, acho que assim, é bastante claro. Eles não querem uma política corrupta, eles não querem um sistema de Estado, eles não querem um sistema precário, eles não querem uma violência sistêmica. É isso que eles querem. Muito obrigada. Professora, pela ordem, senhor presidente, eu só queria... Pois não, deputado. Fazer uma provocação, professora. E logo que ela chegou aqui, nós tivemos uma conversa em off ali, e eu acho que a senhora não tocou no assunto aqui, então eu queria provocá-la a dizer para as pessoas que a senhora me disse ali, que, segundo seus estudos, eles prometeram, ou há indícios de que os Black Blocs, em 2014, vão paralisar a Copa do Mundo, é isso? Queria que a senhora dissesse no microfone para ficar registrado aqui. Como foi que a senhora teve essa informação? Sim. Bom, há indícios não. Eles falam de forma direta e muito clara que o objetivo deles é que não tenha Copa no Brasil. Então, é claro que são poucos, né, para alcançar um objetivo dessa magnitude. Mas é muito claro e eles falam alto para todo mundo que queira escutar que o objetivo é simplesmente que não tenha Copa, né? Ou pelo menos um espetáculo suficientemente grande na Copa, de grande magnitude, como que para todo mundo escute e veja qual que é a proposta deles, né? Vamos agora para as considerações finais de Gustavo Romano. Obrigado, deputado. A pergunta que o senhor me fez a pergunta que o deputado Feliciano nos fez: o que fazer? Eu não sei se o que eu vou falar vai cair bem nessa casa, mas eu tenho que... Calem-se. Calem-se, façam perguntas inteligentes e ouçam. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui.
Nós viemos aqui conversar com os senhores hoje para apresentar algumas ideias e depois seguir por perguntas e respostas. Demorou 98 minutos depois que o último debatedor falou para que nós ouçamos a primeira pergunta. 6 deputados apresentaram suas ideias. Os senhores não vão conseguir construir a ponte de diálogo com as suas, violentas ou não, apenas expressando o que os senhores já pensam. Ouçam. Calem-se, façam perguntas inteligentes e ouçam. Ouçam não só nas bases eleitorais dos senhores, mas também aqueles que estão fora das bases eleitorais dos senhores. Os senhores não podem ter alguém aqui, como a professora Galheu, que tem conhecimento em primeira mão do que os Black Blocs estão falando e deixá-la embora dessa forma, sem tentar tirar todo o conhecimento que ela tem. É uma oportunidade perdida hoje. Espero que os senhores não percam novas oportunidades no futuro. O deputado Feliciano mencionou os Estados Unidos e como que as normas a respeito de manifestações funcionam lá. Eu estudei lá, eu morei lá e eu trabalhei lá. Eu diria que talvez valha um pouco mais a pena. Eu acho que vale muito a pena estudar um pouquinho mais para nós não termos apenas o que saiu em uma ou duas revistas semanais como base antes de propor leis. Vale a pena nós estudarmos realmente como são as normas lá. Eu vou tocar só num pequeno ponto. E por que lá, aqui, minha opinião pessoal, novamente, corrigindo o deputado Feliciano antes, eu não represento a Folha de São Paulo, assim como outras pessoas que escrevem para aquele jornal não a representam. José Serra já escreveu naquele jornal, Aécio Neves escreve naquele jornal, Marina Silva e assim por diante. Nenhum deles representa a Folha de São Paulo. Okay? Eu não represento a Folha de São Paulo. Eu represento a mim mesmo aqui. As opiniões que eu estou expressando são opiniões exclusivamente minhas, não são da Folha de São Paulo ou de meu escritório. Okay? Eu vou voltando ao pequeno exemplo dos Estados Unidos. Não se esqueçam que nos Estados Unidos há candidatos independentes. Muitos desses Black Blocs, eles gostariam de estar sentados aqui no lugar dos senhores, mas eles se recusam a participar do sistema partidário. Talvez esteja na hora dos senhores pensarem e refletirem sobre a possibilidade de abrirem eleições para candidatos independentes. Vai doer na carne, vai sangrar muito. Os senhores vão ter muita dificuldade em justificar os 350 milhões distribuídos anualmente pelo fundo partidário. Mas talvez valha a pena pensar a respeito. Isso vem dos Estados Unidos. Eu ouvi aqui que democracia demais é ruim. E me dá algum medo ouvir isso nessa casa. Essa casa ficou fechada durante muito tempo. Democracia demais jamais é ruim. Democracia de menos que é ruim. Nós temos aqui, nessa casa, pessoas que estão nessa casa graças à democracia. Deputado Feliciano, o senhor foi quantas vezes capa de jornal? O senhor ainda está aqui, porque o sistema democrático lhe permite. O deputado Tiririca, a mesma coisa. Se nós não gostamos em quem votamos, não votemos naquelas pessoas, mas não vamos destruir a nossa democracia. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas piores democracias do mundo. Do Sudão a Mianmar, eu estive lá, eu trabalhei. Não visitei, eu trabalhei nesses lugares. E eu posso garantir a vocês, e aqui é a única opinião minha que realmente interessa, democracia demais nunca é ruim, democracia de menos é terrível. Pense a respeito disso. Obrigado, Gustavo Romano Oliveira. E para encerrar, Delmo de Oliveira, cientista, professor da Unieuro. Okay, obrigado. Primeiro, eu concordo com o deputado Feliciano em 2 pontos. Né? De fato, a oportunidade de debate é muito importante aqui, né? Aberta. E sim, nada justifica a violência. Agora, que a violência existe desde o início da humanidade, isso aí como estudioso do fenômeno guerra e violência,
Agora, no outro ponto, inclusive antes de dizer isso, eu devo dizer que eu não sou marxista, ou pelo menos eu sou marxista da tendência Groucho, né, de Groucho Marx, no máximo, mas a presença de Marx nas universidades é absolutamente necessária. Ou seja, pensadores dos tipos de Marx, Kant, Hegel, Heidegger, eles são absolutamente necessários pelo pensamento deles. Ou seja, Heidegger, pessoalmente, era um canalha. Né? Ele denunciou o orientador dele de doutorado como judeu, né, para tomar a cadeira dele em Heidelberg. Agora, o pensamento de Heidegger jamais poderemos abrir mão. Né? Então, Marx, sim, é absolutamente necessário. Né? Ele deve ser estudado. Inclusive, aqui na galeria de fotos, temos a foto de um dos maiores, se não for o maior especialista em Marx do Brasil, é um dos maiores, né? Delfim Neto. A biblioteca pessoal dele tem milhares de volumes sobre marxismo. E ele não é nenhum revolucionário. Né? Aliás, ele estudou Marx justamente com outros intuitos. Mas, com Delfim Neto, eu jamais discutiria Marx. Né? Eu sentaria e aprenderia. Né? Também, infelizmente, o deputado Henrique Afonso não está aqui. Né? Quando ele falou sobre o perigo do anarquismo, né? O anarquismo. Mas até eu gostaria que ele definisse o que ele acha que é anarquismo. Eu sei como, ainda mais minha área, a história das ideias, a história dos conceitos, então a questão das categorias tem que ter o extremo rigor com isso. A ideia do anarquismo, você remete à autogestão, sim, e isso remete à polis grega. Que é até sempre bom lembrar que democracia grega, na verdade, é o termo, não era o termo usual, né? É justamente o termo pejorativo. Né? Os inimigos da isonomia classificavam como democracia. O termo correto é isonomia, igualdade de regras. Era o sistema de não mando. O sistema onde todo cidadão ele partilhava a liberdade com os seus iguais. Thomas Jefferson, quando ele pensou o sistema distrital nos Estados Unidos, que Hannah Arendt retoma isso muito bem, né, com toda a autoridade, ele pensava justamente isso, e atribuir boa parte dos poderes do Estado para os distritos, aonde os cidadãos debateriam com seus iguais. Porque, afinal de contas, ou liberdade pública ou significa participar do governo, ou não quer dizer nada. Como o próprio Rousseau coloca, né, o grande problema aí é justamente que o cidadão representado ele não é livre. Então, o Rousseau é bem radical nesse ponto. E, pessoalmente, também não gosto de Rousseau, né, mas em alguns pontos eu tenho que concordar com ele. Outro ponto também, né, que o deputado Henrique Afonso colocou, e também o deputado Zequinha, o Marinho também colocou isso, né? A questão da autoridade, né? A autoridade do Estado, sim, de fato, a autoridade do Estado é necessária. Mas a autoridade nunca, jamais pode ser confundida com autoritarismo. A autoridade é o quê? É o poder que se exerce pelo conhecimento que deriva. Eu sou a autoridade da minha sala de aula porque eu sou professor. Mas quando o meu carro quebra, a autoridade é o mecânico. Porque ele sabe consertar meu carro, eu não sei. Então, a autoridade, ela se exerce, né, justamente poder que não precisa de justificativa, mas ela se exerce e também com base no reconhecimento. Então, sim, é necessário o Estado se fazer presente. Né, como já foi dito aqui, né, pelo Flávio, a questão do Estado, a não presença do Estado, né, nos rincões do nosso país. Ou então, quando o Estado aparece da pior forma possível, aparece o aparato repressivo. Ou seja, o caso das favelas cariocas, ou outras favelas por aí. Ou seja, quando o Estado aparecia, era na forma do BOP. O caso Amarildo aí está bem claro. Ou seja, o Estado tem que aparecer justamente na sua melhor forma, seja, levando cidadania. Então, daí que é construída a autoridade. Aparentemente, até, o deputado Zequinha falou da questão do dinheiro para a educação. Agora, interessante que até o dinheiro, até a questão do dinheiro, a média, né, de dinheiro e PIB para a educação até aumentou no Brasil na última década, mas aí então vemos outro problema, né? A verba para a educação aumentou, mas a educação continua tão ruim quanto antes. E eu posso falar isso que há quase 20 anos eu sou professor. Né? Então o grande problema também é saber como gastar. É claro, e que aí isso vai envolver N problemas. Mas a grande questão, ou seja, para fechar, né, justamente voltando para a questão dos black blocs, é justamente isso, ou seja, ver a sociedade no debate, né, num debate cidadão, ou seja, aí sim,
O livre debate é de seres igualmente livres, que leva a uma solução, né? Leva à solução do conflito. Obrigado. Obrigado, professor Delmo. Queridos palestrantes e a professora Esté teve que sair pela questão do voo, colegas deputados, eu acredito que o debate foi válido e que a audiência foi muito proveitosa. Na minha opinião, tivemos aqui um operador do direito, colocou sua visão, um advogado também, mas que o blog noticia o fato, né? Interpreta o fato, um professor com sua visão filosófica, histórica do fato, e uma pesquisadora que conversa, que entrevista, que conhece alguns desses rapazes, né, que fazem parte desse grupo que eu estive lendo e que não se pode considerar que é um movimento. É como se fossem, por exemplo, sindicalistas que vão à proposta da fábrica fazer um piquete. Digamos, eles, de forma organizada, como disse a professora, ou de forma não organizada, como entende o Dr. Flávio, eles vão às ruas. Algumas respostas foram dadas, claro que tudo permite, né, várias interpretações, mas, por exemplo, aqui foi dito que não há clareza no que desejam. Como disse o doutor Gustavo. Sem clareza, não se pode entender o que querem, nem como até atendê-lo em suas demandas. Foi colocado que o Estado deve ser forte. E eu concordo, eu sou socialista, não sou marxista. O meu partido prega o socialismo com liberdade. Eu acho que é o paraíso, né? Socialismo com liberdade é o paraíso. O Estado deve ser forte, mas não deve ser, mas deve ser equilibrado. Nada de exceder o limite da legalidade. Nada de exceder o limite da lei. Foi dito que o uso da máscara é para se proteger do Estado autoritário e até para marcar, né? Dizer, eu estou aqui, eu faço parte desse movimento. E a violência, foi dito que é para chamar atenção. E a gente sabe disso. As pessoas, lá em Pernambuco mesmo, eu não concordo, mas um grupo de prefeitos bloqueou uma BR. Eu acho isso um absurdo. Um grupo de prefeitos para protestar contra a queda do FPM, fechar uma BR. Foi dito também que é uma resposta às instituições. Eu acho que sim. Eu vejo também dessa forma. É uma resposta ao fracasso da República, ao fracasso das instituições. Foi colocado que a presença da polícia incrementa a violência, como se fosse, olha, a polícia chegou, a gente vai mostrar que estamos aqui. E foi dito também que a violência é uma forma de libertação. Isso durante toda a história da humanidade, né? Foi colocado aqui a necessidade de adequarmos o Código Penal. Mas o Gustavo radicalizou, digamos assim, quando disse, ouçam, ele está com razão. Nós somos representantes do povo. E a gente tem que falar aquilo que o povo, pelo menos, pensa e deseja. Se você não escuta, não ouve, como é que você vai representar? Eu quando assumi o meu mandato aqui, no final de 2011, eu fiz um discurso sobre a democracia representativa. Citei muito Norberto Bobbio e coloquei aqui que nós não estamos aqui para representar corporações, empresários, e sim, e que eu coloquei também, e eu falo isso há muito, eu já fui vereador, já fui vice-prefeito e prefeito, eu penso, me permitam um minuto, que essa função de representar o povo é uma das funções mais difíceis, talvez ela seja impossível na prática. Eu represento o povo. Isso não é fácil, não.
Isso além de ser uma função muito nobre, ela é muito difícil de se exercer. Você representar o povo do seu país ou de sua cidade. Então, eu quero mais uma vez agradecer aos expositores, Dr. Flávio Brito, a gentileza de aqui ter vindo, a professora Esther, o coordenador do blog Para Entender Direito. Então, acho que o nome aí pode, né, Gustavo? Para Entender Direito, do jornal Folha de São Paulo, e Delmo de Oliveira, cientista, professor e pesquisador. Senhor presidente. Pois não, presidente. Só para terminar, mais uma vez agradecendo a participação de todos e agradecer ao senhor pela brilhante ideia de fazermos essa audiência pública. E só falar com o nosso doutor Gustavo, eu já ouvi falar que todo baixinho é invocado, mas eu achei um aqui que é invocado quadrado, né? A sua palavra mexe com o sentimento dessa casa. Imagine que nós temos aqui 22 comissões permanentes, fora as outras subcomissões. O assunto é tão pertinente e as comissões mais importantes da casa sequer sonharam com essa ideia. Foi justamente a comissão mais sofrida na casa, a comissão que foi exposta de maneira tão pejorativa na mídia, que resolveu trazer a ideia de se debater, porque essa comissão é uma comissão de mérito, comissão de direitos humanos, para quem não conhecia antes, passou a conhecer ou investigar, é uma comissão quase inexpressiva na casa, porque ela só trabalha com mérito, são poucos projetos que votamos aqui. E a nossa intenção foi essa, trazer os deputados para cá, para eles pararem e ouvirem, e em silêncio aprender, né? E gostaria aqui que o nosso presidente em exercício pudesse tirar dessa audiência pública outras ideias, para que o assunto possa voltar a ser pertinente na casa. E, de repente, na comissão mista, de repente, levamos isso ao plenário, de repente, fazemos um seminário na casa para se estudar o assunto. Que nós precisamos parar para ouvir, e isso é necessário. E aqui é a Casa do Povo, né? São 503 deputados, não dá para ser cirurgião geral aqui, né? Você tem que escolher uma área e atuar por ela. E nessa área está faltando gente para estudar aqui. Mas obrigado pelo puxão de orelha, muito bem-vindo. E ao nosso professor, cientista, nada contra Marx, apesar que eu tenho quase tudo contra Marx. Mas eu acho que na universidade tem que se aprender Marx, mas tem que se aprender também, ou fazer os alunos estudarem outros como Foucault de Colange, como Wolfgang Smith, Maria Carpux e outros mais. Eu acho que era preciso abrir o leque das universidades para que os nossos filhos, os filhos do Brasil, aprendam outros tipos de filosofia. E não só a massificação de Marx. Não só a massificação dele. Entendeu? É importante aprender. E o que eu disse no começo, eu repito aqui agora. Para mim, ao meu ver, quem criou todo esse movimento, ou abriu as portas do inferno sobre nós, se é que podemos chamar isso de inferno, foi com quem nós aprendemos a ir para as ruas em manifestações pacíficas, que foi esse nosso governo, que agora não consegue mais segurar os nossos meninos, que quando vão para a rua não sabem o que querem. Por isso que nós ouvimos aqui, a definição de tudo aqui, que nós temos pessoas na rua, se for falar de... Não dá para viver um paraíso na Terra aqui, paraíso é só para quem crê, né, numa cosmovisão, é só do outro lado da vida. Eu creio no paraíso. Então eu espero que um dia eu encontre um lugar melhor do que esse aqui. Mas enquanto viver aqui, não dá para se ter paraíso. Então, se a gente for acertar o país inteiro como um relógio, que é tudo que todo mundo espera, isso vai levar a eternidade toda. O que não se justifica é a violência. Violência jamais. Muito obrigado. Eu quero também agradecer os colegas parlamentares que, com suas visões, suas opiniões, enriqueceram o debate. Agradecer à TV Câmara, à Rádio Câmara, e dizer que o partido, o PSB, eu sou filiado desde 88, juntamente com o PT, o PDT e o PCdoB, já apresentamos aqui a proposta do plebiscito. São 4 perguntas que falta ir a plenário, falta os outros partidos aí apoiarem, mas nós conseguimos as assinaturas para fazermos 4 perguntas aí ao povo. E encerrando de vez, dizer ao deputado Marco Feliciano e ao deputado Roberto Luciano que eu tenho outro tema para nós trazermos para cá, que já está aprovado, que é, porque se fala muito em reduzir a idade dos 18 anos, a idade, né, hoje
a inimputabilidade, não é? Até os 18. O meu requerimento é debater o seguinte: por que menores de 18 estão cometendo tantos crimes? Vamos debater as causas, por que eles estão se envolvendo tanto. Mais uma vez, vamos chegar na falência do Estado. Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns, um abraço a todos.